Shalom, shalom, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Levanta a Sua Fé. Hoje estamos aqui novamente para refletir fortemente sobre algumas pregações do nosso pai profeta B.M. Samuel. E a primeira reflexão do dia é muito forte e pertinente. O casamento não é para imaturo, é o lugar de praticar os ensinamentos dados pelos pais. Todo casamento falhado é prova de falta de ensino. Livro de Hebreus, no capítulo 5, verso 12, temos algo interessante. Apesar que a essa altura já devesses ser mestres, ainda estás precisando de que alguém o instrua. Mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, está advertindo a igreja, chamando a atenção dos crentes, que embora devessem ser já maduros, ainda eram imaturos com relação a alguns princípios rudimentares da doutrina da palavra de Deus. Com isso, nosso pai reflete fortemente sobre o casamento. Compreendemos, querido, dentro dessa reflexão, que casamento não é para pessoas imaturas. Ou seja, quem quer casar precisa estar preparado. Principalmente para você que deseja casar, para você que quer se casar, você precisa entender que antes mesmo de você tomar a decisão de casar, você precisa, no mínimo, estar preparado em 3 esferas. Primeiro, na esfera social, quem quer casar precisa compreender que o casamento é a união de 2 pessoas e que o casamento não acontece só com uma pessoa. A própria Bíblia declara que são 2 tornando-se um só. Então, o casamento é um evento social. E se você não está preparado para conviver com outra pessoa, se você não tem preparação social, porque o ser humano é um ser sociável, ninguém mora sozinho, ninguém vive sozinho. Nós somos no outro. Então, quem quer casar tem que vencer essa área. Você tem um costume, um hábito de morar sozinho, tem hábitos que não favorecem a convivência com outras pessoas. Então, você tem que ter uma preparação sociável para poder casar. Segundo, precisa estar preparado economicamente. A reflexão é forte. Casamento não é para imaturo. O que nós temos estado a ver nos dias de hoje? Pessoas despreparadas querendo se casar. Pessoas sem maturidade querendo se casar. O casamento é algo sério. É uma instituição que Deus estabeleceu, primeiramente antes que houvesse igreja, antes que houvesse sociedade. Então a problemática da sociedade desnortida, a sociedade pervertida que nós temos estado a viver nos dias de hoje, é consequência de casamentos mal preparados. Porque a igreja começa com família, a sociedade começa com família. Antes que houvesse igreja, antes que houvesse nação, primeiro houve família. Então aquilo que é a família é aquilo que será a nação. Aquilo que é a família é aquilo que será a sociedade. Então nós precisamos investir forte no casamento. Agora, entenda algo. O ser humano tem a mania de estudar, formar-se na área que lhe convém. Por exemplo, você é advogado, você estudou para ser advogado. Você é engenheiro de petróleo, gastou tempo, investiu recursos, estudou 5 anos para se formar como engenheiro de petróleo. Aí quando se dá o momento de casar, nós queremos entrar simplesmente de qualquer forma no casamento. O casamento, ele é uma escola, aprende-se dia após dia. Então, quem quer casar precisa aprender os princípios que Deus estabeleceu no casamento. A segunda parte dessa reflexão, ela é muito forte. Diz que todo casamento fracassado ou falhado é prova de falta de ensinamento. Os pais preparam os filhos para o casamento. Isso te torna maduro, isso te torna preparado para enfrentar. Não necessariamente para enfrentar todos os desafios, porque como eu disse, casamento é uma escola, aprende-se dia após dia. Ninguém conhece ninguém quando se casa.
Então é uma estrada em que nós precisamos ter um voto de comprometimento. O maior problema de muita gente é não entender isso. Então você precisa estar preparado psicologicamente, economicamente e financeiramente, ok? A segunda reflexão tem a ver com algo profundo. Tenha a virtude de ouvir os seus guias espirituais, para amanhã não comeres da consequência gerada pela teimosia. Deuteronômio capítulo 21, verso 18. Palavra do Senhor. Algo interessante. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedeça aos seus pais, nem mesmo depois de ser castigado. A maior parte dos castigos que nós vivemos ou temos estado a lidar nas nossas vidas são consequência da falta de dar atenção, falta de ouvir os seus guias. É muito importante que você, como crente, entenda a importância de ouvir os guias. Um guia espiritual é um pastor, um profeta, um pai espiritual. Um guia espiritual é alguém que tem sabedoria, inspiração divina para te oferecer conselho, direção, comunicar coisas que você ainda não compreendeu. Quando você não dá ouvido ao teu profeta, ao teu guia, você se torna propenso a cair facilmente em erros. Quais são a importância, ou melhor dizendo, qual é a importância de você dar ouvido ao seu guia espiritual? Em primeiro lugar, você recebe orientação e sabedoria. Um guia é alguém experimentado, é alguém que tem sabedoria, é alguém que já está à frente, já trilhou o caminho que você quer trilhar. Então, quando você dá ouvido ao guia, você recebe orientação sobre qual é a melhor maneira, o melhor caminho para você trilhar e alcançar seus objetivos. Isso traz sabedoria. Segundo benefício, segunda importância de você dar ouvido aos guias espirituais, traz proteção e sabedoria. Tem muito crente que quebrou a cara, muito crente que falhou na caminhada, que caiu simplesmente porque quer dirigir a sua vida de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Realiza os seus eventos, suas atividades, faz os seus negócios, suas viagens, sem consultar o profeta que Deus levantou na sua vida. Nosso pai refletia fortemente: se você não der ouvido à voz dos seus guias, você amanhã vai viver as consequências dos teus erros e das tuas falhas. Reflexão número 3 do dia: não somente as experiências que contam, mas também a voz do experimento. Portanto, também ouça a voz de quem sofreu, pois também conta. Palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 12, verso 8. Eu quero ler rapidamente aqui, se o tempo me permitir. 1 Reis, capítulo 12, verso 8. Palavra do Senhor. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros de infância e agora o assessoriavam. Esse texto bíblico fala de filho de Salomão, Roboão. Sabemos que Davi teve um reinado abençoado. Salomão herdou o reino do seu pai e foi mais sucedido que seu pai Davi. Porém, quando Salomão morreu, Roboão, seu filho, subiu no trono. Quando Roboão subiu para governar, Roboão deixou de parte os conselheiros de Davi, deixou de parte os conselheiros de Salomão e foi buscar conselho aos seus amigos. Aqueles amigos cresceram juntos, talvez jogaram bola juntos, iam nas festas juntos. Eram os amigos da coboiada, como se diz na gíria. E Salomão deu ouvido aos conselhos do jovem. Com isso, Salomão trouxe um peso para Israel e dividiu o reino de Israel em duas partes. Por quê? Porque Salomão não deu ouvido à voz da experiência, não deu ouvido à voz do experimento. Normalmente, quem experimentou conhece a estrada. Quem experimentou conhece o caminho. Então, tudo que você quer realizar, alguém já realizou no passado. Nosso pai pregou no domingo, falou algo interessante. Não há mais nada de novo
aquilo que você quer fazer, alguém já o fez. O sucesso que você teve hoje é o fracasso de alguém ontem. Então, muitas das vezes, até o sucesso que nós temos hoje é o aperfeiçoamento do sucesso que alguém teve ontem. Isso tem a ver com o quê? Experimento. A frase nos ensina que não devemos nos basear simplesmente na nossa teoria, na nossa própria experiência, no nosso próprio desejo, mas buscar compreender, buscar aprender com quem já experimentou, quem já conhece o caminho. Quem experimentou pode acelerar o teu processo de vida. Sabe, tem muita gente fracassando naquilo que outros já tiveram sucesso. Quem teve sucesso pode acelerar 10 anos na tua vida. Aqui nós temos a importância da frase que nós falamos agora, de você também dar ouvido à voz do teu guia. Porque o teu guia já experimentou o caminho, o teu guia sabe qual é a solução, o teu guia sabe quais são os erros. E ele tem poder e autoridade para te dar direcionamento. Então aprenda a ouvir a voz daquele que experimentou o caminho. Quem experimentou o caminho conhece a estrada, sabe quais são os perigos e pode te alertar. Quer crescer na vida? Quer prosperar na vida? Aprenda a imitar a voz ou as práticas daquele que experimentou em todas as áreas. Não faça negócio com quem não tem experiência. Não faça importação, não faça viagem simplesmente com pessoas que não conhecem nada, que não têm onde te levar, que não têm direção para te dar. A voz da experiência pode acelerar um século na tua vida e pode encurtar uma longa trajetória na sua vida. Com isso eu quero dar entrada para a outra reflexão forte desta noite, que é a quarta reflexão. Maturidade faz você perceber que nunca foi você, pois ninguém pode sem a ajuda de Jesus. Todos nós precisamos. Deixa eu repetir essa frase. Maturidade faz você perceber que nunca foi você, pois ninguém pode sem a ajuda de Jesus. Todos nós precisamos. Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, eu pulei a terceira para a quarta reflexão, mas vamos dar sequência aqui. Quando Paulo vai dizer que já estou crucificado com Cristo, Paulo está a fazer juiz a essa frase: maturidade faz você perceber que nunca foi você, pois ninguém pode sem a ajuda de Jesus. Todos precisamos. Ou seja, nós precisamos para realizar o suporte da ajuda de Jesus. Jesus é aquele que vem para nos sustentar, é aquele que vem para nos suportar. E muitas das vezes na caminhada nós pensamos que somos alguma coisa. Queremos realizar na nossa força, queremos realizar na energia da carne. Pensamos que porque aprendemos um pouco, estudamos um pouco, temos capacidade para fazer. Ouça, tudo que você for fazer, você precisa reconhecer que precisa da ajuda de Jesus. Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Em outras palavras, ele está a dizer: tudo que eu faço com Cristo. É esse mesmo Paulo que perante o tribunal, ele vai dizer: eu não pude ser infiel à visão celestial. Eu fui chamado por Jesus. Não estou fazendo por mim mesmo. Não estou pregando por mim mesmo. Não estou realizando por mim mesmo. Estou pregando e realizando por Jesus. Por isso, se estou crucificado com Cristo, quer dizer que já não faço por mim mesmo, mas o faço por Jesus. Quando você tem maturidade, você entende que as tuas realizações não vêm da tua força. As tuas realizações não vêm da tua capacidade. Tudo que você conquistou e tudo que você tem hoje é graças a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso é maturidade. É compreender que eu necessito do suporte de Cristo. Eu necessito do apoio de Cristo. Às vezes Jesus nos apoia não simplesmente por uma revelação divina. O apoio de Cristo vem por uma orientação de um guia. Vem pela orientação do teu profeta, dos teus apóstolos. Isso é maturidade. Buscar conselho, buscar direção,
como eu disse na frase anterior, acelera o processo de sucesso na tua vida. Então precisamos ter maturidade para reconhecer. Quando você realiza as tuas coisas sem buscar o suporte de Deus, a ajuda de Deus, você está a dizer que você pode. E quando você se apresenta diante de Deus dizendo que você pode, você está demonstrando um sentimento de orgulho, soberba. Eu posso, eu sei fazer, eu posso realizar na minha força. E muitas das vezes nos quebramos à frente, caímos e falhamos, depois queremos vir buscar ajuda e o socorro de Deus. Tem muitas mulheres hoje que fracassaram nos lares, nos casamentos, homens que querem abrir mão das suas esposas porque hoje acham que escolheram mal. Quando você foi escolher, você não pediu ajuda de Deus, não pediu direção, não orou, nem buscou o conselho do profeta que Deus levantou na sua vida. Você simplesmente foi, tomou a decisão. Fizeste a sociedade e não consultaste a Deus. Fizeste a viagem e não consultaste a Deus. Escolheste a noiva, o noivo, casaste. Depois descobriste que tem vício, tem problemas com alcoolismo, tem problemas com droga. Agora está a vir buscar ajuda do profeta para orar. A minha questão é, quando você foi, você buscou a ajuda do profeta? Buscou a ajuda de Deus? Então, quem tem maturidade não toma decisão sem conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria. Pega essa dica para ti. Busca conselho e sabedoria e você verá que as tuas realizações terão sucesso. A outra reflexão. Não importa o que estarás a passar, seja sempre maduro. Muitas casas estragaram por imaturidade de muitos homens e mulheres infantis. Que palavra abençoada! Essa palavra é uma reflexão extraída do texto do nosso pai, profeta Ben Samuel. Antes de eu falar sobre isso, vamos em 1 Coríntios 14, 20, rapidamente. Que palavra, 1 Coríntios, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, perdão. No verso 20 diz o seguinte: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Olha para essa frase. Não importa o que estares, não importa o que estiveres a passar. Seja sempre maduro. Muitas casas estragaram por imaturidade de muitos homens e mulheres infantis. O sentido casas estragaram aqui tem a ver com casamento. Na verdade, quando a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre casa. Nosso pai pregou no domingo, falou sobre um texto interessante, Mateus capítulo 7, verso 24, que o homem sábio constrói a sua casa, edifica a sua casa sobre a rocha. E quando vem as chuvas, os ventos, as correntes, os rios batem forte contra aquela casa e a casa não cai. Porém, no mesmo texto também temos o exemplo de um outro homem, que é o homem tolo, o imaturo, que construiu a sua casa sobre a areia. Esta reflexão fala que muitas casas caem por falta de maturidade. Ninguém entra num relacionamento sabendo tudo. Repito, o casamento é uma escola, aprende-se dia após dia. Então, gaste tempo estudando, gaste tempo aprendendo. Ninguém conhece sua esposa na totalidade, ninguém conhece seu esposo na totalidade. É uma escola. Então, é a falta de maturidade que faz com que a casa, a palavra casa aqui nessa reflexão, fala de família, fala de lar, fala de casamento. Eu estou 26 anos com a minha esposa e cada dia é um aprendizado, ainda não conheço e acredito que ela também não me conhece na totalidade. E ao longo desse trajeto todo nós tivemos muitos problemas. Então, qual é o segredo para que a tua casa permaneça? Compreender que quem quer edificar uma casa, primeiro precisa ter um comprometimento mútuo. Casamento precisa ser edificado, casa precisa ser edificada, lares precisam ser edificados primeiro com um grau de comprometimento. Porque quando você tem comprometimento num relacionamento, você estabelece uma meta. O compromisso me faz estabelecer uma meta. Escolhi esse homem, escolhi essa mulher para a vida toda. Só que ao longo desse compromisso, ao longo dessa meta,
eu vou passar por lutas, vou passar por tribulações, porque namorar é bom, visitar a namorada, o namorado em casa é bom, principalmente no namoro, a mulher está sempre bem aprumada, sempre bem vestida, cabelo organizado, as unhas organizadas, depois de casar. 3 anos é muito, algumas o cabelo para a bruxa, só falta já a janela aberta, uma vassoura para voar, as unhas já não estão assim meio organizadas. Então é nessa hora que você começa a ver que os problemas se levantam. E se você não tiver um grau de compromisso, comprometimento mútuo, a tua casa vai cair, vai se quebrar. Então entenda que você precisa estar comprometido com seu casamento, independentemente das lutas. Todos os casais passam por problemas. Todas as famílias passam por problemas. Então, independentemente do tamanho do teu problema, a maturidade vai te fazer compreender o que está por detrás do teu problema. Problemas são essenciais na vida. Problemas vêm para nos fortalecer. Deixa eu te dizer algo. Toda bênção na Bíblia veio com cara de problema. Não tem milagre na Bíblia que veio com cara de milagre. Não tem problema que veio com cara de solução. Todo problema veio com cara de problema. Então, o grau de comprometimento no relacionamento, na família, o tempo que você investe na família vai trazer maturidade. Todo casamento que fracassou tem a ver com falta de maturidade e falta de investimento. Se você tem problema no casamento, gaste tempo a investir no teu casamento. Se você tem problema nos teus relacionamentos de negócio, gaste tempo a investir nos teus relacionamentos. Imaturidade tem a ver com infantilidade. Homens adultos não tomam decisões de criança. Homens adultos não se comportam como infantis. E nós temos pessoas que casaram, homens e mulheres, que mesmo estando casados não mudam de comportamento, se comportam como se fossem solteiros, se comportam como se vivessem sozinhos. Se você não quer dar satisfações, não case. Se você não quer prestar conta, não case. Porque a imaturidade pode destruir o seu lar. Espero que essas reflexões hoje venham a edificar a sua fé. Foi mais um programa Levanta a Sua Fé. Que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar rica e poderosamente.